todos, a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos nessa noite. Ok? Meu nome é Daiane, eu sou produtora da Ciclovia Musical, um projeto que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 22, aqui no céu de São Miguel, como em toda a região de São Miguel Paulista, em Parque Ecológico. Serão mais de 15 concertos de música clássica e todos esses concertos acontecendo de forma concomitante e conectados aí pelos roteiros de bicicleta, né? Quero agradecer à produção do CEL Luiz Melodia, ao gestor Edson, à coordenadora Michele e ao produtor Roberto, que está fazendo com que isso seja possível, viabilizar esse projeto aqui no CEL Luiz Melodia, esse novo equipamento que existe agora para toda a população em São Miguel. E agora eu passo a minha palavra aos mediadores dessa conversa, que é a Denise Silveira, jornalista ativista de bike, ao Rafael Paixão, trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira e mestre em práticas do ensino da música. Hoje também temos a presença desse quarteto maravilhoso. Me corrija se eu errar o nome, tá? Que é um nome muito chique. Quatro Saison, é isso? E também temos a presença da Coordenadoria de Niterói de Bicicleta, o coordenador Felipe Simões, a diretora de Educação e Comunicação Helena Porto, e o diretor de Infraestrutura Cicloviária, João Pedro Boechat. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar essa roda de conversa que fala sobre música, bike e cidadania. Boa noite a todos, boa noite a todas e todes. Eu sou Denise Silveira e a minha história com a Ciclovia Musical ela é um pouco inusitada. Em 2013, quando teve a primeira edição, a Giane Martins, que era musicista e deixou a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal para fazer projetos de cultura, ela me ligou e falou: olha, eu estou fazendo um projeto que junta bicicleta e música, você tem que vir. E eu falei: poxa, eu estou sem andar. Eu estava com problema nos joelhos, eu fiquei 8 meses sem andar. Não pude assistir a primeira edição. Na segunda edição que ela fez, eu já estava melhor e estava usando a bicicleta, não só para fortalecer, né, os joelhos, e também para fugir da falta de acessibilidade dos ônibus. Eu canto no coral da USP e mesmo aqueles ônibus com piso baixo, quando a gente passa a catraca, tem escada. Muitas vezes tem que estar balançando, né, a cabeça, não é? Aquelas escadas dos ônibus. Aí você passa a roleta, tem degrau, e aí tem que descer. E eu ficava pendurada no ônibus, porque o motorista olha para mim e não acha que eu vou demorar para descer a escada, e eu fico pendurada. Então comecei a ir de bike. E aí a Giane me convidou para fazer os filmes da Ciclovia Musical. Então foram vários filmes, tem no YouTube da Ciclovia Musical, vocês podem assistir. A última edição foi no Bom Retiro. E para mim foi muito diferente fazer esse trabalho, né? Porque eu sempre trabalhei nos veículos de comunicação, nas grandes emissoras de televisão, como editora e produtora, editora de texto e roteirista. E o primeiro filme que eu fiz foi da edição em Jundiaí. Cada roteiro ganhou uma cor diferente. Todos eles com paradas para os ciclistas assistirem atrações especiais. E esse primeiro eu não fui, eu mandei 2 videomakers, né? E roteirizei, editei, então ele era um filme mais musical. Eu não estava pedalando, eu não estava lá. No segundo, eu também fiz a assessoria de imprensa, então além de estar com as equipes que estavam gravando, eu tinha que receber as equipes de televisão que iam fazer matéria.
Então, às vezes eu precisava me deslocar de um roteiro para o outro, porque acontecem ao mesmo tempo, né, em diferentes lugares, e eu jamais poderia fazer aquilo se eu tivesse de carro, porque o carro você tem que parar, estacionar, arrumar uma vaga. Então, foi a primeira vez que eu usei uma bicicleta elétrica com um pedal assistido. Você pedala e ela vai ficando mais suave, não tem acelerador, né? Então, para mim, para os meus joelhos é a melhor opção. Eu posso pedalar e pela cidade, né, mesmo tendo problema. E aí o filme virou outra coisa, porque eu estava pedalando lá no meio, então outro filme. E esse filme, que foi de 2018, na região da Barra Funda, ele recebeu menção honrosa no Mob Filme, o Festival de Filmes de Segurança no Trânsito, de Mobilidade e Segurança no Trânsito. Então, convido a todos depois para entrarem lá no YouTube da Ciclovia Musical e assistir esses filmes, esses vídeos estão lá, e tem também as matérias, né, que saíram na TV e nos jornais. E a música para a gente, a bicicleta, ela está sempre junta. Inclusive tem uma coisa muito importante para a gente, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se você for olhar lá os 17 objetivos, né, eles estão sempre ligados. E não é só o meio ambiente, é para uma sociedade mais igualitária, menos desigual, para que a gente tenha um planeta melhor para a gente viver, que a gente possa continuar vivendo, e também que a gente possa ter acesso a todos os tipos, todas as culturas, todos os tipos de música. E hoje a gente está aqui com esse quarteto e com o Rafael Paixão, porque ele conta para a gente como a música clássica está na nossa vida sem a gente perceber. Muitas vezes a pessoa acha, nossa, a música clássica é chato, né? Ou é da elite. Mas ele prova para a gente que não. Então, quero convidar o Rafael, passo a palavra para ele. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo com um pouquinho de frio aí? Só um pouquinho, né? Hoje menos do que esses outros dias da semana, né? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria pedir que vocês respondessem com sinceridade, tá? Sem vergonha. Vocês vão responder assim: quem já assistiu uma orquestra sinfônica tocando, levanta a mão. Legal, tem algumas pessoas aí. Muito bem. Agora uma pergunta também, a segunda pergunta, respondendo com sinceridade. Quem gosta de música clássica, levanta a mão. Beleza, também tem bastante gente. E se eu falar para todos vocês, inclusive vocês que não levantaram a mão, que todos vocês gostam muito de música clássica, só que vocês nunca perceberam, vocês vão acreditar em mim? Vão, né? Porque eu tô aqui na frente, estou falando. Aí vão acreditar, né? Não, mas a verdade é que todo mundo gosta de música clássica sem perceber, porque ela está muito presente no nosso dia a dia. Eu vou pedir para os nossos amigos aqui do quarteto tocarem uma música para vocês ouvirem, e aí vocês vão me dizer se vocês conhecem ou não, tá bom? Muito bonito mesmo, bravo. Pergunta pra vocês, quem conhece essa música? Alguém conhece? É do Jurassic Park, exatamente. Quem aqui já assistiu esse filme, Jurassic Park? Quase todo mundo assistiu, né? Eu vou colocar mais uma música pra vocês ouvirem. E essa eu vou pedir pro meu maestro. Meu maestro já está vindo. Ele vai colocar a música pra vocês ouvirem. E essa eu tenho certeza que todo mundo já ouviu
essa aí é mais fácil, né? Quem sabe de onde é? Pô, ó, eu vi que tava rolando uma reunião aqui, uma assembleia para discutir aqui, mas eu vi que ele levantou a mão lá. Isso aí, boa. Na verdade essa é dos Vingadores, mas é da Marvel, é dos Vingadores, gente. Todo mundo. É quando reúne a turma toda. Agora eu queria contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que essas músicas, tanto a do Jurassic Park quanto a dos Vingadores, ou da maioria dos filmes, a música não existia antes do filme? Ela foi escrita para o filme? Vocês sabiam disso? Olha só, a escrita da música funciona da seguinte forma. O autor do filme chama o compositor, que ele quer que escreva a música, e ele mostra o filme todo, somente com as falas, as cenas acontecendo, mas sem nenhuma música de fundo. Então ele só vai ver o filme com as cenas, as falas, e aí a partir daí ele começa a escrever a música. Para a gente trazer um pouquinho mais para próximo da nossa realidade, vocês lembram lá naquela época de escola, todo mundo aqui teve que fazer um dia um trabalho de desenhar alguma coisa, né? A professora falava assim, hoje você tem que fazer o desenho de uma paisagem. E aí você tinha que desenhar uma paisagem, desenha uma montanha, e aí você tinha que desenhar a montanha. O que você fazia para desenhar a montanha? Eu, na minha época, às vezes eu olhava para fora, porque eu morava numa cidade que tinha bastante montanha, olhava para fora para ter uma ideia, pensava no sol, tentava imaginar o sol e desenhava o sol. E aí, o que o compositor faz? Ele está pensando, por exemplo, no personagem lá dos Vingadores, o Thanos, que é super forte, né? Ou pensa em todos os Vingadores entrando junto lá. A hora que todo mundo está andando junto, ele pensa, eu preciso escrever uma música, uma melodia que simbolize aquilo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma música que simbolize aquilo. Imagina se quando ele fosse colocar uma melodia para a entrada dos Vingadores, se ele colocasse uma coisa parecida com isso aqui, ó. Sempre tem que eles estão Imagina! Obrigado. Ia ser muito engraçado, né? A gente já imagina o Thanos ali sambando e tal. Os Vingadores do Samba. Então, os Vingadores do Samba, já dá pra montar um grupo, né? Os Vingadores do Samba, gostei desse nome, hein? Só falta uma banda. Topa tocar comigo? Claro. Então já tá. Vamos montar uma banda, os Vingadores do Samba. Então a música acaba precisando ter o contexto correto, né? Para o propósito certo, para aquilo que ela foi escrita. Essa música que eu toquei é legal? Demais, eu adoro ela. Toda vez que eu ouço eu já começo a querer dançar e cantar junto. Mas se fosse colocada num filme de ação, não combinaria, né? Então, eu vou pedir para eles tocarem uma música agora, que ela não é trilha de filme, mas já foi trilha de novela. E eu vou pedir para vocês ouvirem e com certeza vocês vão conhecer muito bem. Eu tenho que falar escondidinho para eles aqui para não estragar a surpresa para vocês, tá? Essa todo mundo conhecia, né? Ou já tinha ouvido algum trechinho alguma vez, né? Quem sabe me dizer quem é o compositor? Ó, eu ouvi Beethoven. Beethoven, tem certeza? Não é Mozart, não? Pegadinha, é Beethoven. É Beethoven. Então, agora vamos perguntar. Estamos chegando lá. Qual sinfonia do Beethoven que é essa? Quase. Tem mais 8 chances. 7, 5. Olha aí, é 5. Isso aí. Essa é a 5ª sinfonia de Beethoven. E ele escreveu 9. Na nona, acho que você pode tocar um trechinho da nona? Que todo mundo conhece a nona também.
contar para vocês uma curiosidade sobre o Beethoven, que ele é um dos maiores compositores da música clássica de todos os tempos, e ele é um compositor que morreu surdo. E quando ele estava compondo a Quinta Sinfonia, ele já estava bem surdo. Ele já tinha muita dificuldade de ouvir, ele desenvolveu um aparelho para ele poder colocar no ouvido e colocar no chão para tentar sentir a vibração dos sons enquanto ele tocava, para ele poder compor. E quando ele compôs a Nona Sinfonia, que foi a última, ele já estava completamente surdo. Dá para imaginar um compositor que vive de música ter ficado surdo, que ele pode produzir, mas ele não consegue ouvir o que ele está produzindo. Deve ter sido bastante frustrante para ele, né? E olhando assim, é praticamente impossível de imaginar que alguém que não ouça consiga compor alguma coisa. Mas isso prova para a gente que a música, as ideias musicais, e não só ideias musicais, mas tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente pode produzir, parte da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso desejo de produzir. E é isso que acontecia com ele. Ele tinha a música totalmente pronta aqui na cabeça, e apesar dele não escutar aquilo que ele produziu, pensa, foi uma obra gigantesca. Ele conseguiu escrever a obra, a Nona Sinfonia, que é conhecida hoje como uma das maiores obras da música clássica. Não só da música clássica, mas das artes em geral. E ele conseguiu compor essa música. Eu queria mostrar para vocês também uma coisa um pouquinho diferente. Porque até agora a gente está falando de música clássica, ou música sinfônica, né? Mas muita gente fala, mas eu não gosto de música clássica. E se eu disser para você que é possível a gente ouvir uma música conhecida, popular, numa versão clássica, sinfônica, e ainda assim achar bonito? Vocês vão acreditar em mim? Claro, porque eu estou aqui na frente falando. Não, mas vocês vão acreditar porque vocês vão ouvir e vão perceber. Muito legal, né? É uma música popular, conhecida de todo mundo, tocada numa versão sinfônica, uma versão orquestrada, e soa muito bonito também, né? Agora eu queria chamar a minha amiga Denise ao palco novamente. Vou falar daqui. Ela falou que vai falar daqui, então vou passar para ela. Eu queria falar um outro aspecto da música, que ela foi muito importante para a gente, né, durante a pandemia, quando a gente ficou em casa, né? E eu queria saber quem aqui que ouviu música na época do lockdown, que estava em casa e que quer falar para a gente como foi. Não quer falar. Ouviu, mas não quer falar. Você quer falar? Ah, eu quero. Me fala seu nome. Eu me chamo Luga, Luga, você é de onde? sou de Niterói. E como foi para você na pandemia a música? Qual a importância da música para você? Eu sou DJ, né? Primeiro que a música para mim, além de ser meu trabalho, é o meu aconchego, é onde eu consigo expressar tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu amo. E durante a pandemia, assim como a bicicleta, por exemplo, que é um meio de locomoção individual, né? Foi o meu refúgio, né? Foi onde eu me encontrei comigo mesmo, fiquei em casa e me protegi. Muito bem. Quem mais quer falar com a gente? Conta pra gente, como é o seu nome? Meu nome é José Ferreira, sou professor e na pandemia eu tinha um aparelho de som convencional, que aí o meu filho comprou para mim um cabo, você podia colocar no celular e passava, né? Aí precisei consertar o notebook, a gente foi lá na Santa Efigênia, falei, vamos aproveitar e comprar uma caixinha. Aí compramos uma caixinha com Bluetooth, aí já não precisou mais do cabo. E é isso. A música tinha que estar no trabalho, né? Porque não dá pra... E o que você gosta de ouvir? Eu gosto muito de MPB, a clássica também.
gosto um pouquinho de rock, mas eu gosto mais de MPB. Música popular brasileira. Muito bem. E aí? Estão com muita vergonha? Você que estava falando do ônibus, você estava concordando comigo. Então, me fala, você ouviu música na pandemia? Escuto gosto de som leve, pouco periférico, ao grupo. A música lembra bacana, né? Independente das formas ou dos sons, a música é bacana e é elegante. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, e o nosso DJ de Niterói disse que na pandemia foram as duas coisas, a música e a bicicleta. Muita gente passou a usar a bicicleta como meio de transporte para evitar a contaminação, né, no transporte público. E tem uma coisa muito importante quando o assunto é bicicleta, inclusive na ciclovia musical, quem faz a segurança dos pelotões, né, dos ciclistas, é a rede Bike Anjo. E eles ensinam as pessoas a andar de bicicleta, né? Eu trabalhava numa emissora e decidi que eu ia de bicicleta, então chamei um Bike Anjo, fui com ele 2 dias para ele me ensinar direitinho o trajeto, o que era melhor fazer, né, no trânsito de São Paulo, porque nem todas as ruas têm ciclovia. E aí eu queria chamar para falar um pouco disso, de como é você criar e planejar essa malha cicloviária para fazer com que as pessoas possam usar a bicicleta, que são os nossos convidados de Niterói, do Niterói de Bicicleta. E eu queria chamar a Helena. Oi, gente, boa noite a todos e a todas também. A gente está muito feliz de estar aqui. Bom, em Niterói a gente tem a Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Nós somos um órgão da Prefeitura de Niterói que é responsável por cuidar da parte da bicicleta, né? A gente sabe que Niterói é uma das poucas cidades em todo o país que tem dentro da Prefeitura um órgão que olha só para a questão da bicicleta. E aí a gente se divide em duas frentes de trabalho, né? A gente tem a ampliação da malha cicloviária e toda a parte de infraestrutura, que o João vai poder falar um pouquinho melhor. E eu cuido da parte de educação e comunicação, né? A gente sempre diz que essas duas coisas andam junto, né? Não adianta também só a gente construir ciclovia, né? Aumentar a malha, né? E não ter também a questão da educação e da cultura da bicicleta. Então, quando a gente fala cultura da bicicleta, né? O que é isso? Acho que isso que a gente está vivendo aqui hoje é um ótimo exemplo disso, né? Então, a gente promove diversas rodas de conversa sobre a questão da bicicleta, a gente promove eventos, pedaladas, a gente tem diversas parcerias com o Bike Anjo, que tem também lá em Niterói, para ensinar pessoas a pedalar, para promover pedaladas, ocupação dos espaços da cidade através da bicicleta. E realmente lá em Niterói a gente também viu muito isso que você falou, né, Denise? Que durante a pandemia muitas pessoas passaram a usar a bicicleta por ser um transporte individual, né? Então não tinha questão da contaminação, por ser um transporte saudável, né? A pessoa muitas vezes aproveitava para fazer uma atividade física, era uma oportunidade de estar ao ar livre, né? Então a gente teve também muito esse aumento em Niterói. Então a gente, junto com isso, né, vai percebendo esses movimentos do aumento dos ciclistas e vê também na bicicleta uma ferramenta, né, muito importante de diversas frentes, né? A bicicleta ela está interligada, num primeiro momento pode não parecer, mas ela está interligada com muita coisa, né? Com a música, né, com as artes, com a cultura. Então, eu queria contar para vocês, né, todos, mês passado, eu fui no CDP de Jundiaí, onde é um centro de detenção provisória. Os presos lá eles estão aguardando o julgamento por homicídio. E assim, homicídio, tipo, teve uma briga e aí um mata o outro, né? Não é tipo feminicídio ou latrocínio, né? Às vezes até pessoas que se conheciam, né? E que um mata o outro, e eles estão lá esperando o julgamento. E aí eu fui lá para fazer uma matéria
sobre o primeiro trabalho de aula de mecânica de bike para os detentos. Então, assim, é um universo que tem, né, a bicicleta, porque quando a pessoa cumpre, depois de ser julgado, que cumpriu a sua pena, é muito difícil ela conseguir um emprego com uma ficha suja, né? E a bicicleta pode proporcionar uma renda para a pessoa até não reincidir no crime ou não começar no crime, né? E foi bem interessante, isso está quem quiser ver, está no site do Pro Coletivo e no YouTube do Mobilize. Muito legal, eu acho que é isso mesmo assim, que a gente vê também, né? A bicicleta traz diversas oportunidades, né? A gente, por exemplo, lá em Niterói agora está também com um trabalho que é de trazer a bicicleta para a infância, né? A gente sabe que a bicicleta ela tem um papel muito importante na infância, né? Pode ter, por ser uma ferramenta de desenvolvimento integral. Então, muita gente tem, quando lembra da bicicleta, né? Quando lembra de quando aprendeu a pedalar, tem uma memória afetiva muito grande, né, com a questão da bicicleta. Isso para além dos aprendizados, enfim, cognitivos, motores, né? Então a gente está também querendo trazer essa questão da bicicleta para a infância, inserir a bicicleta como ferramenta pedagógica mesmo nas escolas municipais, assim como a gente tem livros, computadores, por que não também ter bicicletas para as crianças, né? Ou, enfim, em Niterói também outro dado que a gente tem, que a gente se orgulha muito de falar, é que Niterói, nas pesquisas que a gente tem nacionais, é apontada já há alguns anos como a cidade brasileira com o maior número de mulheres pedalando, né? E o que significa isso, o maior número de mulheres pedalando, né? Porque para uma mulher pedalar é diferente do que para um homem pedalar. Assim como para nós mulheres é diferente, às vezes, estar no espaço público, para nós mulheres é diferente andar em lugares mais escuros, circular na cidade à noite, enfim, então a gente acredita muito nesse trabalho, né, de promoção da bicicleta, do uso da bicicleta, pensando sempre, né, nessas diferentes pessoas. E aí eu queria aproveitar, Denise, vi também de novo ali algumas cabecinhas assim, queria perguntar quem aqui anda de bicicleta? Ai, que legal, acho que a gente pode também, né, fazer algumas perguntas aí de como é que foi para vocês pedalar durante a pandemia, quem já pedala há muito tempo, quem passou a pedalar recentemente. Quem quer vir aqui falar um pouquinho? Ou eu posso ir aí também, se ninguém quiser vir aqui. Eu vou lá, pode ser? Aí você fala pra gente, por favor, o seu nome e depois um pouquinho da sua relação com a bicicleta. Se você pedala há muito tempo, como é? Meu nome é Paulo, eu sou inspetor aí do Frontin. Eu achei que eu comecei a andar de bicicleta antes de começar a gatinhar. Porque na bicicleta eu adoro. Duas coisas que eu gosto muito, bicicleta e música, né? Até que o pessoal aí, quando controlador de acesso, ele falou Paulo da caixinha, porque é intervalo dos alunos, é entrada. Onde tem música, pode falar, deve ser o Paulo que está lá, não tem um barulho. Adoro música e adoro bicicleta. São duas coisas que... Vem trabalhar, não vai trabalhar, vai embora. Legal, Paulo, obrigada. Mais alguém quer falar aqui sobre a relação com a bicicleta? Fala também, por favor, seu nome. Meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia do Frontin. Eu comecei a andar de bicicleta, acho que eu tinha uns 8 anos, ensinei meus 4 irmãos, e aí, por muito tempo eu fiquei sem andar de bicicleta, né? A gente cresce, vai trabalhar e tal, e eu dei uma boa parada. E aí, num dos meus serviços, eu ganhei uma bicicleta numa premiação da empresa. Ixi, no dia eu fiquei super empolgada, né? Falei, nossa, meu Deus, e agora? Ela vai eu com aquela bicicleta, né? Tinha que levar no mesmo dia embora. Não me programei nem nada, enfiei no trem, vim com ela, arrastando aquela caixa, depois tirei a caixa, né? Tá, cheguei em casa, os meus 2 filhos não sabiam ainda, né? Aí eu falei, bom, pessoal, o negócio é o seguinte, agora vai todo mundo montar nessa bicicleta, vai descer lá embaixo e vamos que vamos. E aí meu filho começou, hoje ele está muito melhor do que eu, né, gente? Hoje ele sai, eu tenho muito medo de, como a menina da bike ali mesmo disse, né, assim,
dá muito medo por conta de carro, a gente não sabe, às vezes tem muito buraco, não respeitam muito, né? Então eu fico meio receosa. E já o meu filho, acho que até porque ser mais jovem, né? Ele vai que vai embora. Né? E oriento bastante. A minha menina também é um pouco medrosinha, mas agora os três, a gente sai, vai pro parque, e os três, né? Cada um no seu ritmo, né? O meu filho super lá na frente e eu e a minha filha mais para trás. Mas é muito bom, isso te dá uma vitalidade, né? Não é aquele exercício diário, mas enche a gente de energia. Eu acho que, assim, para a mulher estar no espaço público, né, já é diferente do que para o homem. A gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, então a mulher muitas vezes, né, se sente mais insegura, né, muito mais vulnerável a sofrer diversos tipos de assédio. E assim como isso acontece com uma mulher andando, né, enquanto pedestre, isso acontece também com uma mulher pedalando, e muitas vezes mais ainda, né? Eu, por exemplo, eu vou de bicicleta também todo dia para o trabalho. Quando eu chego no trabalho de vestido, enfim, eu de saia, todo mundo pergunta, mas como que você veio pedalando? Eu falo, gente, pedalando, né? Então, eu acho que tem, né, essas mesmas questões e dificuldades que a mulher ainda sofre na cidade como um todo, né? No trânsito, ela às vezes é até mais atenuada, né? Por a questão do trânsito, historicamente, tanto no carro quanto em todos os outros modais, ser muito machista, né? Mas aí eu também vou deixar aqui o microfone aberto para quem quiser completar essa mensagem. Boa noite, meu nome é Carli, eu sou do Rio, enfim, faço parte da equipe da Ciclovia Musical. Estou tentando levar a ciclovia para o Rio, mas acho que Niterói vai ganhar, né? Vai fazer primeiro. Então, sobre a mulher pedalando, duas situações. Eu já tive um motorista de ônibus quase que me atropelou. Ele me viu, ele fez questão de me espremer, sabe, me jogar para a lateral, quase que para o esqueci, assim, na calçada, né? E teve uma situação pavorosa, eu não me lembro onde, mas eu acho que vocês vão lembrar de um rapaz que passou a mão na moça. Ela estava pedalando, né? E ela caiu, ela se machucou e o cara saiu. Então, assim, isso ilustra, né, por si só. Muitas vezes, eu acho que um homem pedalando um carro, por exemplo, um motorista de ônibus jamais faria isso. O cara para e vai lá bater. Carlinha, ó. Eu entrevistei a Andressa. A moça? E quando ela sofreu o assédio, eu estava fazendo um freela no SBT Brasil e editei a matéria com ela. Foi assim assustador para mim eu ver aquela imagem, né? Passou um tempo porque o que acontece na notícia no factual, as notícias se perdem, né? Que vão acontecendo, não param de acontecer, né? E aí eu liguei para ela e falei, vamos conversar para saber como que está o caso, né? Para não deixar morrer. E essa entrevista está no Procoletivo. Agora, acho que é uma questão de 2 semanas, teve a primeira audiência. Eles estavam soltos com tornozeleira eletrônica, um voltou porque deu algum problema com a tornozeleira, não cumpriu a medida, e nessa audiência ela foi ouvida, as testemunhas que socorreram foram ouvidas e eles foram soltos. Eu acho interessante quando tem esse tipo de indagação, né, por parte de um homem, né, querer saber como uma mulher se sente, né. Eu gosto de viajar, fazer cicloturismo com bicicleta. E assim, procuro fazer com outra amiga, e quando alguns homens encontram com a gente pelo caminho, perguntam assim, nossa, mas vocês estão sozinhas? Eu olho para minha amiga e falo, como assim nós estamos sozinhas? Eu não estou com você, você não está comigo, né? Mas esse é o imaginário. E quando eu estou realmente sozinha, e eu faço alguma pergunta, estou viajando aí pelo Brasil inteiro, praticamente eu gosto de viajar, também é a mesma questão, né? As pessoas não estão preparadas ainda a ver uma mulher pedalando sozinha. Mas nós estamos aí, né? Para ela, né, dizer que
tem que ocupar os espaços, né? Então, você que mesmo disse, às vezes eu tenho medo, uma voltinha no seu quarteirão, você vai se sentindo mais em casa, do seu quarteirão você já manda mais 3 quarteirões, e tem que ter essa ocupação nos espaços, porque se a gente não ocupar, nada muda. A Gisele é professora em São José dos Campos e ela foi prêmio Transporte Ativo em 2019 por incentivar os alunos dela a andarem de bicicleta, irem de bicicleta para a escola, e também ela trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na química, na aula que for, né? E agora a Daiane vai falar para a gente, respondendo a pergunta da Helena, porque a Dai, ela é produtora da Ciclovia Musical e pedala aqui em São Miguel bastante. Sim. Esse último domingo a gente foi testar os roteiros da Ciclovia Musical junto com o pessoal da Bike Anjo, que é o grupo, uma ONG responsável por ensinar as pessoas a andar de bicicleta e dar uma educação durante no trânsito, né? E eu conversando com eles, eu não tinha percebido que existe uma diferença de gênero na bicicleta, né? Eles, todo último domingo do mês, lá no Largo da Batata, eles ensinam pessoas a andar de bicicleta. E o maior público deles são mulheres acima de 25 anos. Grande parte do público é feminino, não sabe andar de bicicleta. E quando eu pergunto, e os homens, eles vão? Eles vão, mas é mais difícil eles irem, porque existe um certo... não vou, tipo, aquela coisa de reconhecer, não sei andar de bicicleta, não vou pedir ajuda, né? Então existe bastante isso. E eu, como mulher ciclista, eu também sinto diferença na hora de andar no trânsito de bicicleta. Eu não me sinto tão confortável de pegar no trânsito, pegar a avenida com um monte de carro. Quando eu estou dentro de um pelotão, sim. Agora, sozinha, para mim é mais difícil. E aos poucos estou tentando quebrar essas barreiras, tem muita ajuda do pessoal da Bike Anjo quanto a isso. Meu nome é Wagner, sou violinista. Quando começou a pandemia, que todas as orquestras pararam em São Paulo, eu fui para o interior, na casa dos meus pais. E lá minha mãe tinha uma bicicleta guardada. Então, vários amigos faziam pedal nos estradões, lá é uma cidade pequena, vários estradões. Começaram a me chamar, eu comecei junto, peguei gosto, nisso eu comecei a pesquisar vídeos para tentar entender mais, e fui gostando, comecei a equipar mais a bicicleta, trocar as peças e aprendendo aos poucos. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a fazer rolê sozinho, né? Eu fui traçando as rotas e descobrindo. Nisso, um vizinho começou a ver, comprou a bicicleta e começou a ir comigo. Aí a cunhada dele ficou sabendo, ela tinha bicicleta, começou a ir também. Um outro vizinho tirou a bicicleta da garagem e foi indo assim. Hoje em dia eu não moro mais nesse mesmo lugar, só que eles têm um grupo de mais de 20 pessoas, que direto vão para Aparecida do Norte, vão para o Pico do Jaraguá. Esse é um fato curioso que aconteceu. E eu gosto muito de ir para Mariporã, andando, pegar as estradas. Eu sou mais do mato. Assim. E não sempre, né, por conta da correria, às vezes no trabalho eu tenho que correr para do outro lado de São Paulo, mas sempre que eu estou tranquilo, eu costumo trabalhar de bicicleta também, com violino nas costas, terno junto, e é uma aventura bem legal. Legal. Eu acho que a bicicleta tem esse caráter assim também, né, de juntar e agrupar, né, pessoas. Então, realmente, a gente vê muito isso acontecendo lá em Niterói, por exemplo. Durante a pandemia também, vários grupos de pedais se formaram. Hoje em dia, quase todo dia da semana, né, de segunda a domingo, tem algum grupo que se encontra em tal lugar para sair pedalando junto. Então, esse movimento é muito legal de ver também. E aí, Denise, eu acho que a gente está falando, né, ela também trouxe a questão das dificuldades que a gente encontra, né, e essas coisas que vão incentivando a gente a pedalar, né. E eu acho que uma das coisas que contribui muito para isso, né, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir à vontade a pedalar, é a questão da infraestrutura, né. Então, queria chamar o Felipe e o João
para falarem para a gente sobre a questão mais de projeto, né, e dessa parte de planejamento. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Cara, pedalar sozinho é muito ruim. Eu só pedalo sozinho, praticamente. Eu não gosto de pedalar em grupo. Reconheço que grupo é uma maravilha, mas é muito ruim quando a gente pedala sozinho e não tem ninguém lutando do nosso lado para que as ruas sejam melhores para a bicicleta e para que a bicicleta seja vista também como um meio de transporte e aquela ferramenta nossa de cada dia para usar a cidade realmente. Porque a bicicleta tem disso, né? Eu lembro quando eu comecei a pedalar na rua e o que mais me impressionou, para mim que estava acostumado a pegar o ônibus, ir do ponto A até o ponto B, ou o carro que seja, é que quando eu comecei a andar de bicicleta, a cidade parece que se alongou, cara. Parece que o que estava lá e o que estava aqui, eles passam a se conectar. E o que está no meio passa a existir. Porque você vê o parque, você vê a pessoa passeando. E isso foi legal demais, cara. Porque a cidade ela passa a estar conectada. Aqueles pedacinhos que estavam ao redor passam a estar conectados. E quando eu falo que pedalar é muito ruim, sozinho, é porque eu acredito que o nosso poder, enquanto ciclista, coletivamente, ele pode mudar muito a perspectiva que a sociedade tem da bicicleta. Sozinho a gente não é só um mais um. Eu queria tomar a liberdade aqui com o pessoal do quarteto. Eu posso pedir para o amigo violoncelista dar um ré, por favor, nota ré. Por favor, da viola, um fá sustenido. Um lá, por favor. São 3 notas que sozinhas elas são uma coisa, mas quando são juntas, quando estão tocadas juntas, elas são o que são, mas são algo a mais. 1 mais 1 mais 1 é 3, é algo a mais. E se o nosso violinista tocar junto ainda um dó, esse algo mais muda mais uma vez e a gente cria um sentimento completamente diferente com relação ao que a gente tinha. Obrigado, pessoal. E esse é nosso poder, gente. Junto a gente pode mais e acho que esse é o desafio da ciclovia musical. É um lugar que a gente não vai pedalar junto, não vai pedalar sozinho e a gente não vai ouvir música sozinho também. E a música, ela me toca muito, cara. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu sou músico amador, seja lá o que você quer dizer. Você ama música, é isso que quer dizer. Eu amo música, cara. Eu amo música e acho que esse lugar de ter aprendido a andar de bicicleta e ter começado a aprender música, as duas coisas lá criança são lugares que estão no coração de um jeito muito forte, cara. E acho que são linguagens diferentes e que as duas coisas te ensinam a ver o mundo de uma forma diferente. Uma é através da música e a outra através daquele... Desculpa, palavrão. Carioca fala muito palavrão, gente. Perdão. Mas aquele vento do rosto que a bicicleta proporciona. E aí estar aqui junto com os nossos colegas de trabalho, gente, é uma alegria muito grande. A gente tem o prazer de trabalhar com o que a gente ama e transformar a nossa cidade, nosso pedacinho do mundo, mais do que aquilo que a gente acredita. Que é uma cidade para as pessoas, uma cidade que cuida e dá oportunidade para os cidadãos de forma igual. Quem é mais antigo aqui vai se lembrar que nem sempre andar de bicicleta foi tão perigoso na rua. Isso é um projeto, não é um devir do acaso, não é alguma coisa que veio do nada. A cidade dos carros, a cidade da alta velocidade é um projeto e assim como a reversão desse processo. Então vamos junto, obrigado. Queria passar a palavra aqui para o João para falar um pouquinho também da experiência. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho de Niterói, eu acho que foi a pergunta que a Denise começou lá atrás. E a gente fez um processo participativo de construção da malha cicloviária, isso lá atrás, em 2013, logo no começo da criação do programa Niterói de Bicicleta, que a gente faz parte. E o fenômeno que a gente foi acompanhando ao longo dos anos, conforme a malha foi crescendo, foi que mais ciclistas vão trazendo mais, a infraestrutura traz mais ciclistas
que traz mais infraestrutura e traz mais ciclistas. Então, é um ciclo sem fim de um crescimento espontâneo. A gente viu um crescimento de quadruplicar o número de bicicletas lá na cidade, e isso encoraja muita gente. Eu acho que mostra pra gente o caminho que a gente está trilhando é um caminho muito correto e um caminho que vai trazer cidades melhores. E a gente acredita nisso no âmbito urbanístico, que a gente estudou ao longo da faculdade, no nosso viver profissional. A gente acredita nisso num âmbito ambiental e de desenvolvimento sustentável, como a Denise comentou, e a gente acredita isso também no âmbito pessoal, né? A bicicleta, todo mundo sabe dos benefícios de saúde, do bem-estar, mas também tem o benefício espiritual. Eu acho que é algo que a gente, desde que começa a pedalar, a gente sabe que aquilo ali está fazendo muito bem pra gente. Eu acho que isso dá para falar da música também, né? Como que a música, desde o começo, a gente sabe que aquilo ali está fazendo muito bem pra gente. Então eu vou devolver aqui para a Denise, para ela continuar. Foi sensacional. Eu também sou amadora, né? Eu canto no coral da USP, eu não sou profissional. E não sou cantora profissional, né? E na pandemia, nós gravamos um filme que chama Alma de Bicicleta. E ele está no YouTube, está hospedado no canal do São Paulo Incrível. E aí conta essa história, porque eu comecei a chegar de bicicleta no coral, e aí as minhas colegas falavam, nossa, mas não é perigoso? Não, mas como que a Denise vem de bike? Ela não tem joelho. Entendeu? E aí a gente foi contando como eu inspirei a Paula inspirou outra, e aí uma inspira a outra, e nós ganhamos 6 prêmios nacionais e internacionais com esse filme Alma de Bicicleta. Se vocês puderem assistir, eu convido a todos. E muito, muito obrigada mesmo, e vamos voltar para o Rafael, que a gente agora está precisando ir para o fim, né? Queridos, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre música. Eu também sou ciclista. Sou corredor, eu gosto muito de praticar duatlon, que é um tipo de prova onde você corre, pedala e corre de novo. Eu gosto de fazer isso, é muito divertido para mim também. É divertido porque é muito parecido com a música, a dedicação que eu preciso ter na música, também preciso ter no ciclismo e na corrida, preciso ter disciplina, preciso ter paciência também para entender que os resultados vêm com o tempo, né? Tanto na música quanto no ciclismo. Às vezes na música eu acho que o resultado demora um pouquinho mais para vir, mas tudo bem, faz parte do ofício, né? Eu queria contar para vocês, de uma forma bem breve, um pouquinho da minha história, porque talvez alguns de vocês possam se identificar com a minha história. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criado em uma cidade que chama Mairiporã. E eu cresci num bairro que era bem simples, é um bairro um pouquinho mais afastado do centro da cidade. E meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, então a minha mãe teve que criar os 3 filhos dela sozinha. E, claro, né, na vida nada assim é sozinha, né? Eu vou contar a história para vocês vão perceber que ela fez a maior parte, mas também a gente foi muito ajudado. Então a minha mãe saía para trabalhar às 6 da manhã, a gente ia junto com ela, porque ela ia para o trabalho e a gente ia para a escola. Depois acabava a escola, a gente voltava para casa e minha mãe continuava trabalhando. E aí cada um era responsável por uma coisa. Um tinha que preparar o arroz, o outro o feijão e o outro a mistura. Eu era o mais novo, então era responsável pelo arroz, que era mais simples. Aí do meio fazia o feijão e o mais velho a mistura. E aí legal, a gente almoçava, comia, descansava, e aí depois ia para a rua para brincar. E passava o dia inteiro na rua, ou jogando bola, ou soltando pipa, ou conversando com os amigos. E aí, o que acontecia? O que acontece quando você vive em um lugar como Mairiporã, que tem essa periferia? Muita gente acaba tentando levar os jovens para um caminho errado, né? E eu tive muitos amigos que infelizmente foram para esse caminho, acabaram se envolvendo com drogas, com a criminalidade, muitos morreram, alguns foram presos e não estão mais aqui para contar a história. E minha mãe, vendo tudo isso acontecer, tentando dar a melhor educação que ela podia dar para a gente,
ela acabou deixando a gente participar da fanfarra da escola. Acho que todo mundo já ouviu falar de fanfarra, né? Sim, né? Então, e aí eu comecei a participar da fanfarra da minha escola. E lá foi onde eu tive o meu primeiro contato com a música. No começo, meus irmãos iam e falavam, nossa, vamos lá na fanfarra. E eu não gostava. Eu falava, putz, fanfarra não dá pra mim não. Eu vi que o pessoal saía muito para viajar. A fanfarra ia viajar, ia tocar nos parques, né? Alguém aqui conhece o Play Center? O Play Center já não tem mais, né? Mas na minha época era um sucesso, assim. E aí eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, a entrada para o Play Center, a viagem, né? Toda a excursão da escola para ir para o Play Center. Mas a fanfarra tocava no Play Center. E aí todos os integrantes da fanfarra podiam ir lá e brincar em todos os brinquedos depois. O que eu fiz? Lógico, né? Entrei na fanfarra e aí eu ia viajar para poder brincar no Play Center. Legal. E aí comecei a ficar um pouco mais interessado pela música. Fui estudando um pouquinho mais sério. Meu primeiro contato foi quando eu tinha 8 anos. E aí quando eu tinha 14 anos, eu comecei a estudar trombone. Porque eu conheci um cara que tocava trombone de um jeito muito bonito, que me chamou a atenção. Eu falei, eu quero tocar igual esse cara. Quero tocar assim, bonito igual ele toca. E aí eu falei, você pode ser meu professor? Com certeza, eu quero ser seu professor. Ele me deu aula de trombone. E aí depois disso ele foi embora para o Chile, para tocar numa orquestra do Chile. E eu fiquei sem professor. Eu falei, mas eu quero continuar estudando música. Aí o meu melhor amigo falou assim, Rafa, abriu prova na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. De Mariporã até São Caetano do Sul era mais ou menos uns 60 quilômetros de carro. Mas eu tinha que ir de trem, metrô, ônibus, cipó, canoa, nadar não sei nadar, mas eu tinha que pegar quase tudo isso de transporte para poder chegar lá. E eu não tinha dinheiro para poder ir até a Fundação das Artes, eu não tinha dinheiro nem para ir fazer a prova. Ele falou, vamos fazer a prova? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para ir fazer a prova. Ele falou, não, já conversei com o maestro da fanfarra, ele vai levar a gente até lá. Eu falei, beleza, vai levar, e para voltar? Ele falou, não, eu tenho dinheiro aqui, eu te empresto e a gente vai e faz a prova. Beleza, a gente foi lá, fez a prova, e eu fui assim, sem saber o que ia dar, né? Eu fiz a prova, ele passou em primeiro lugar para trompete e eu passei em primeiro lugar para trombone. Aí eu fiquei naquela alegria, né? Falei, putz, que da hora, passei, legal. Aí voltei para casa, contei para minha mãe, todo feliz e tal. Aí depois eu fui ver, tinha que pagar a escola. Tinha que pagar a escola. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu posso fazer para pagar? Nessa época eu já estava com 14 para 15 anos. Pensei, bom, vou trabalhar. Aí tinha um amigo meu da fanfarra, essa história eu não contei nenhum dia, mas acho que vale a pena contar, porque a gente só conta as vitórias, né? Tem que contar algumas derrotas também. Esse meu amigo, ele trabalhava carpindo o jardim. Ele falou, Rafa, eu te arrumo um trabalho, você começa a carpir o jardim lá e de repente você ganha um dinheiro, né? Falei, beleza, quanto que ganha? Ele falou, por jardim que eu vou cortar o mato lá, vou carpir, eu ganho R$30. Falei, bom, beleza, se eu for carpindo vários, de repente eu já tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Acho que a mensalidade na época era R$80. Aí eu falei, vou lá. Aí fui lá, carpi o primeiro terreno. Ele me ensinou a carpir, eu fui cortando o mato, e aí em um dia eu consegui fazer metade do trabalho. Mas eu não sei porque que vocês estão rindo. Bom, eu estou rindo, né? E aí eu consegui fazer metade do trabalho. E aí a moça, muito benevolente, a dona da casa, ela falou, eu compro o almoço para você. E aí eu almocei, fiquei o dia todo lá, cortei tudo e tal. No dia seguinte, terminei o trabalho, também tive que almoçar lá, e chegou na hora dela pagar, ela falou, olha, tá aqui o seu dinheiro, R$30, só que o almoço de cada dia foi R$5. Então toma aqui seus R$20. E esse foi meu primeiro salário com o trabalho, né? E aí foi muito engraçado porque essa mesma moça perguntou para mim, mas você quer ser o que da vida? Eu falei, eu quero ser músico. Ela falou, nossa, ser músico? Mas como é que você vai ser músico? Eu falei, olha, eu acabei de passar numa escola de música e eu vou estudar lá. Ela falou, mas como você vai estudar? Eu falei, não sei como é que eu vou fazer para pagar, eu estou trabalhando aqui, vou tentar trabalhar e vou pagar. E aí, nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, depois desse dia de trabalho, minha mãe falou assim, o Ronan te ligou e falou para você ir na casa dele. Ronan é esse meu amigo. Aí eu tomei banho, fui lá na casa dele, cheguei lá, os pais dele estavam sentados assim na mesa e falaram assim, e aí, como é que você vai fazer para pagar a Fundação das Artes? Eu
falei, não sei, eu estou trabalhando aqui, estou tentando carpir o quintal, né? Hoje a gente conta rindo, né? Graças a Deus. Mas aí eles falaram assim, ó, Rafa, é o seguinte, a gente estava conversando aqui, a gente decidiu que a gente vai pagar o curso para você, a gente vai pagar a mensalidade, o transporte, a alimentação, o material didático, só que a gente vai dar uma condição para você, que você se dedique muito, que você estude e leve a sério. Se a gente perceber em algum momento que você parou de estudar, fim, a gente não vai pagar mais. E aí o que aconteceu? Eu estudei muito, me dediquei muito, e é engraçado porque até hoje o meu professor me usa como exemplo para os alunos novos, porque às vezes tem alguns alunos que moram lá mesmo em São Caetano e ligam para ele, professor, quem é professor aqui já deve ter ouvido essa, né? Professor, hoje não vai dar para eu ir não, porque está chovendo. E ele fala, pô, tinha um cara lá de Mairiporã que saía, não faltou um dia. Claro, se eu faltasse, se eu faltasse, já era, né? Ia rolar um facão para mim. E aí eu pude estudar lá na Fundação das Artes, em São Caetano, me formei lá. Depois eu pude estudar na Faculdade Santa Marcelina, que é uma faculdade paga também, mas nessa faculdade eu consegui uma bolsa. Era uma faculdade muito cara. Na época a gente até brincava que era parecido com um curso de medicina. Só que eu consegui uma bolsa também, uma bolsa 100%. Então não tive que pagar a Santa Marcelina. E depois eu fui estudar na Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Esse nome é grande, né? Academia de Música da OSESP. É a orquestra que toca lá na Sala Júlio Prestes, ali ao lado da estação, né, Júlio Prestes. E eu estudei lá por 2 anos. E durante esse período que eu estava estudando lá, eu fui fazer um festival, e aí veio um professor da Holanda para dar aula nesse festival. Eu conheci esse professor tocando, e eu fiquei encantado com ele tocando. Do mesmo jeito que eu fiquei encantado a primeira vez quando eu vi um trombone, eu vi esse professor tocando, eu falei, meu, quero tocar igual esse cara. Eu quero tocar assim, mas o cara tá lá na Holanda, como é que eu faço? Então tem que ir para a Holanda. Vou tentar ir para a Holanda. Como? Duro, liso, mas cheio de vontade. E aí o que eu fiz? Um dia o diretor da academia falou assim, Rafa, vamos tocar para os patrocinadores, e aí você toca, conta a sua história, e ele falava de um jeito engraçado, eu falava, bicho, bora lá passar o chapéu, bicho. Você toca, passa o chapéu, e se aparecer alguém lá de alguma alma caridosa, já tá. E aí eu fui lá tocar para essas pessoas. Toquei, e aí algumas pessoas que me conheciam, mas a maioria que nunca tinha me visto, eles ouviram a minha história, eles se juntaram e me deram dinheiro para eu poder ir estudar na Holanda. E aí eu fui estudar na Holanda, que na época era, ainda hoje né? É um dos maiores centros do mundo para o meu instrumento, para o trombone. Então o garotinho lá de Mairiporã foi voar lá para a Europa, para ficar na Holanda estudando, e aí fui lá estudar, e com esse dinheiro que eles me deram, esse dinheiro foi muito legal, porque o dinheiro não foi só para mim. Dá para acreditar que eu com o dinheiro que veio daqui, saindo de lá de Mairiporã, deu para ajudar uma menina da Bélgica, uma da Noruega, um amigo meu grego e um outro búlgaro que estavam passando por dificuldades lá. O menino lá de Mairiporã conseguiu ajudar. Mas isso tudo porque as pessoas me ajudaram. Isso tudo porque, como ele disse, né, junto é muito mais legal. Eu fui ajudado por essas pessoas. E aí eu estudei lá, na Holanda, e nesse meio tempo que eu estava estudando lá, surgiu uma prova para a Orquestra Sinfônica Brasileira. A Orquestra Sinfônica Brasileira é lá do Rio de Janeiro. E aí eu já tinha tentado fazer a prova uma vez e não tinha passado. Mas surgiu essa oportunidade, eu pensei, é a minha chance de voltar para o Brasil e conseguir um emprego, né? Só que eu não tinha o dinheiro para voltar para o Brasil, fazer a prova e depois voltar para a Holanda para terminar o curso. Mas o que aconteceu? Justo nesse ano, eles abriram uma audição internacional. Então, fizeram prova em Nova York, no Rio de Janeiro, e em Londres. Aí, da Holanda até Londres, é tipo Rio-São Paulo. E aí eu consegui um amigo, por sorte eu tinha um amigo morando em Londres, que me deixou ficar na casa dele. Eu tinha tocado num evento lá na Holanda, ganhei o dinheiro certinho da passagem para eu poder ir para Londres. Fui para lá, fiquei na casa dele e fui fazer a prova. Como é que funciona um concurso internacional? Internacional é porque vem gente do mundo inteiro. Aí tem que concorrer com
com holandês, com americano, com francês, com alemão, com a turma toda. E aí eu fui fazer esse concurso e tinham 2 vagas. Por coincidência, passou um amigo meu que cresceu junto comigo, estudou junto comigo aqui em São Paulo, e nós 2 passamos na Orquestra Sinfônica Brasileira. E aí um outro amigo que também tocava junto comigo, daqui de São Paulo, entrou também. Então a gente montou um trio lá dos amigos que chegou na Orquestra Sinfônica Brasileira. E aí eu consegui tocar lá. De lá eu tive várias outras oportunidades. Hoje eu toco no Teatro Municipal de São Paulo também. Eu sou o primeiro trombone da Orquestra Sinfônica Brasileira, primeiro trombone do Teatro Municipal. Sou professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou diretor de um projeto, que esse eu não falei até agora, que é o Projeto Boni Brasil, que a gente traz professores de fora, de vários lugares do mundo, para poder dar aula para os alunos daqui do Brasil e alunos também da América do Sul. Então, hoje a gente tem uma oportunidade de devolver um pouco daquilo que a gente conquistou, graças à ajuda de todos, né? Hoje a gente tem a oportunidade de passar o bastão, de poder ajudar também. Eu acho que eu consegui contar a minha história para vocês, desculpa se eu me alonguei, mas é isso, enfim. Porque você não falou o que você faz na ciclovia musical. Ah, é verdade. É verdade, faltou esse detalhe. Na ciclovia musical eu pedalo. Não, na verdade eu sou um monitor artístico da ciclovia musical. Então o que eu faço? Eu pedalo sim, mas eu também explico para quem está pedalando junto comigo, no roteiro que eu participo, eu explico um pouco sobre a formação dos grupos, sobre o repertório que os grupos vão tocar, explico também sobre alguns detalhes. Eu peço para a plateia prestar atenção em alguns detalhes do que vai acontecer na música, ou algum detalhe sobre o instrumento, ou sobre a partitura, porque na ciclovia a gente pode assistir o concerto literalmente assim, ó. Se a gente quiser, em cima do músico. Estranho, né? Diferente, mas a gente pode assistir assim, e é legal, porque aí você pode ter essa experiência que, às vezes, tipo, agora vocês não podem ter essa experiência, né? Mas na ciclovia musical, é todo mundo junto e misturado. Então a gente pode ter essa experiência que é super, super, super maravilhosa. E tem um roteiro que a ONG Atitude do Bem, ela leva alguns deficientes visuais em bikes duplas. Então, eles podem pedalar, o voluntário também faz a audiodescrição, e nos concertos tem um momento que o monitor artístico desse concerto, que é um outro músico que chama David Mizuki, ele permite que eles toquem os instrumentos para entender, né, como funciona. Então, todos estão convidados para assistir os concertos da ciclovia musical. As vagas para bicicleta estão esgotadas, mas os concertos são abertos e são grátis. Então é só olhar no site ou nos livrinhos que a Dai... Vem cá falar dentro. A gente tem um roteiro aberto que é o Ciclo Kids. Os roteiros adultos estão esgotados. Fala aqui do Ciclo Kids. Olá, pessoal. Então, todos os roteiros adultos, que são 3, eles já estão com as vagas esgotadas. Isso não significa que vocês não possam assistir os concertos. Os concertos são de duração de 1 hora. Aqui no Céu Luiz Melodia vai ter um a partir das 10 horas. Está tudo na programação que eu entreguei para vocês na porta. E a gente tem o Ciclo Kids, que ele vai acontecer no Parque Ecológico do Tietê. São 4 concertos. Lá eu tenho vagas ainda abertas para participar da ciclovia. Aí você escreve sua criança e o responsável também, tá bom? E é isso. Estão todos convidados a participar. É nesse domingo, dia 22, a partir das 9 horas. Obrigada, Dai. Então vamos à saideira? Então vamos para a última música, porque a gente também veio aqui para ouvir música, né? Antes da última música, eu só queria falar uma última coisinha. Quem é pai ou mãe aqui, por favor, levanta a mão. Beleza. Quem não é pai ou mãe é tio, né? Né? De alguma forma vai ser tio, né? Por mais que não seja um sobrinho ali de sangue, mas tem alguém ali próximo. Por que eu estou falando isso? Queria pedir para vocês incentivarem os filhos de vocês, os sobrinhos e os netos, a terem algum contato com a música e com o esporte durante a vida deles. Porque a música e o esporte são 2 coisas que
elas formam um caráter, elas moldam o caráter das pessoas. A gente aprende no esporte e na música a trabalhar em conjunto. A gente aprende que muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para que o nosso colega dê 2 passos para frente e aí todo mundo caminhe junto. Isso a gente aprende tanto na música quanto no esporte. Então, queria deixar esse pedido carinhoso para vocês de incentivar as crianças a participarem de tudo que for relacionado ao esporte e à música. Com certeza o resultado disso vai ser maravilhoso. Beleza? Então, para a gente terminar, vai ter uma música muito legal que o quarteto vai tocar para a gente. E essa eu não preciso falar nada porque vocês conhecem também, tá bom? Muito obrigado.